vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso generoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tremendo, o nosso Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe o irmão Samuel. Deus abençoe a amada igreja pela participação. Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com todo o temor, com toda a reverência. Vamos estar atento à voz do nosso Deus. Pastor Alex, tem a oportunidade. Pai do Senhor, gente bonita. Graças a Deus, quão grande privilégio nos é dado pelo Senhor para podermos estar de volta nesta casa de oração, para podermos congraçar e congratular as bênçãos do Senhor nosso Deus, louvar a Deus pelo privilégio de poder, de alguma forma, ser um canal de bênção para a vida de toda a igreja, e esperando na minha pequenez poder contribuir com a edificação de todos, indistintamente, no nome de Jesus. Pastor Sérgio, minha gratidão, mais uma vez, pela confiança depositada em nós, para podermos aqui estarmos ministrando a palavra de Deus. A gratidão pela receptividade calorosa que os nossos irmãos aqui já nos atribuíram quando nós chegamos. Agradecer em especial ao irmão Raimundo, que aqui nos assistiu. Que Deus abençoe grandemente, e é sempre bom quando temos a oportunidade de estar nesta casa de oração. Minha esposa tem uma história peculiar com a igreja do Campo São Bernardo. Ela aceitou Jesus numa das congregações, e em junho de 96 ela se batizou aqui nessa igreja. E aprove Deus levá-la por outros caminhos, me encontrar no caminho e ser então unidos pelo Senhor, e temos levado a palavra de Deus por muitos lugares e fazendo a obra do Senhor. E nós glorificamos a Deus pelo privilégio de poder voltar por caminhos que nos geraram, nos construíram, nos amadureceram para que a gente pudesse exercer o ministério do Senhor. Sem mais delongas, queridos, nós queremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Segundo o costume da igreja, colocar-se em pés, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Eu quero ler com vocês apenas alguns versículos aqui de modo alternado, para que a gente possa refletir na palavra de Deus no nome de Jesus. Vamos ler aqui o versículo de número 6 e 7, os versículos 6 e 7, e depois o versículo de número 18, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, de podermos estar num culto em que o Senhor está sendo adorado e glorificado. E, ao mesmo tempo, o Senhor está
edificando e testificando em nossos corações o teu propósito e a tua vontade. Que esta noite o Senhor, mais uma vez, possa falar-nos ao coração por meio da tua santa palavra. Me instrui, me condiciona, me conduz, ó Pai eterno, a dizer aos teus filhos aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, com sabedoria, Pai eterno, e com autoridade, com unção e graça do Senhor, para que a tua igreja seja em muito abençoada pelo poder do nome de Jesus, e que nenhuma barreira, nenhum impedimento, nenhuma distração prevaleça contra a igreja do Senhor, e que esta noite o Senhor possa impactar os nossos corações, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Queridos irmãos e irmãs, quando nós ouvimos falar de alguém, este comentário, esta fala, gera em nós uma certa impressão. E esta impressão, ela tende a se confirmar ou não. Uma vez que, quando nós passamos a conhecer as pessoas, não pelo que comentam, mas pelo quanto você tem proximidade delas, automaticamente, então, você vai perceber a sua real face, o seu real caráter, a sua real condição. E isso vai gerar em nós admiração ou repugnância. Vai gerar em nós tentativa de aproximação ou vai gerar em nós uma autodefesa e tentar se evadir dessas pessoas a fim de que as relações não continuem. E quando a gente ouve falar muito de alguém, isso tende a nos influenciar antes que as conheçamos de fato. E muitas vezes temos percepções que não correspondem com a realidade. E quando a gente ouve falar de Jesus, qual é a impressão que a gente tem? Qual é a ideia que a gente forma? Qual é a construção que a gente faz na nossa mente acerca de Jesus? Um dia, Jesus, conversando com os seus discípulos, perguntou-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E então, rapidamente, começaram a dizer-lhe: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas. Aparentemente, Jesus, sendo conhecido pela reputação dada a ele, pelas obras que realizava, havia uma certa expectativa de que Jesus estivesse na categoria dos maiores profetas veterotestamentários. Tinha um respeito, tinha uma certa admiração. E, por mais que dessem a ele um certo valor à sua dignidade de vida, aquilo não condizia exatamente com a realidade. Porque conhecer Jesus de longe é diferente do que conhecer Jesus de perto. Isso é fato. E aí, então, Jesus transfere essa pergunta aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro, sabemos do que diz as Escrituras, Mateus capítulo 16, toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu não és Jeremias, tu não és Elias, tu não és nem mesmo João Batista e nenhum dos outros profetas,
tu és o Cristo. O Cristo. Só que ele não parou por aí, porque o conhecimento que ele tinha de Jesus deu-lhe uma revelação cuja qual o diferenciava de todos os que opinavam acerca de Jesus. E então ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença. Por quê, pastor? Te explico. Porque quando você conhece a história, pela história, você então sabe como realmente a pessoa é. Como realmente a pessoa, ela deve ser vista, respeitada ou não. E então, quando nós observamos o texto lido em Mateus capítulo 28, aqui está o desfecho da história de Jesus. Aqui está o desfecho de todo o seu propósito aqui nesta terra, aonde ele não se exime da responsabilidade de cumprir com o propósito do Pai, obediente ao Pai, como servo que foi, até a morte, e morte de cruz. Então, ele ressurge dos mortos, quando buscado para ser adorado póstumamente à sua morte, mas não tendo noção do que iriam encontrar. Maria Madalena e a outra Maria e as mulheres foram lá para adorar Jesus e, de repente, elas se deparam com um túmulo aberto e o túmulo estava vazio e havia apenas um varão para lhes dizer: eu sei que buscais a Jesus crucificado. Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia dito. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Que coisa extraordinária é saber que as expectativas dessas mulheres não eram expectativas ilusórias, não eram expectativas furadas, não eram expectativas vazias, não eram esperanças que ficariam no esquecimento. Pelo contrário, estas mulheres estavam vivendo a intensidade, a potencialidade de toda a sua esperança e de toda a sua expectativa. Por quê, pastor? Porque Jesus triunfou, Jesus venceu, Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Jesus realizou o que ninguém poderia realizar. Por quê, pastor? A história começa no Éden. A história se revela a partir do Éden. Lá no Éden, Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E então, ele cria da costela de Adão a sua esposa Eva. E ambos são colocados a administrar todo o jardim de Deus. E lá foi-lhes dado a única ordem para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a fim de que não tivessem como implicação a morte. E sabemos, eles foram vencidos pela tentação, eles foram vencidos pelo engano, eles foram vencidos pela falácia da serpente, e ali eles comeram do fruto proibido, e então eles foram expulsos do jardim do Éden. Contudo, aquilo que ocorreu com eles era algo irreversível, por qualquer ação,
por qualquer esforço, por qualquer mérito que o homem pudesse fazer para se voltar para Deus, porque eles ali quebraram uma aliança com Deus, quebraram uma aliança com o Criador, e agora passaram a viver na distância que jamais poderia ser retornada, porque eles desobedeceram ao Senhor que é justo, que é amor, mas é justiça, e que o seu amor não é desprovido de justiça, e por não ser desprovido de justiça, então ele tem que cobrar aquilo que lhe é feito como transgressão. Transgrediu a lei, então ele tem que cobrar a transgressão. Já então é revelado no texto de aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Capítulo de número 6, versículo de número 23, dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que razão, pastor? Porque Deus, apesar de ter cobrado severamente e justamente o pecado de Adão e Eva, tendo-os expulsado do jardim do Éden, ele não desistiu da coroa da sua criação. Ele não virou as costas para a humanidade. Ele não desistiu da humanidade. Antes ele disse: nascerá um da semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Oh, louvado seja Deus! Você lembra da sua história? Você lembra quem era você? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra qual era a sua realidade? Mas Deus não desistiu de você. Deus não virou as costas para você. E Deus, ao prometer aquilo que é chamado de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, ele vem trabalhando ao longo da história, e na plenitude dos tempos, ele fez com que o seu Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, viesse a nascer para salvar-nos dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Bendito é o Cordeiro Santo de Deus. Quão grande amor tem o Senhor por nós. Quão grande amor tem o Senhor por nós. O nosso amor, ele é condicional. O nosso amor, ele é relativo às trocas. Quanto mais trocas a gente tem, mais a gente ama. Quanto menos a gente tem, menos a gente ama. Essas são as relações humanas, porque não somos plenos, não somos perfeitos. Mas Deus não tem amor. João diz, ele é o próprio amor. Então ele não pode negar a si mesmo. E quando ele olha para você e quando ele olha para mim, ele diz, independente da sua condição, eu vou lutar por você. Independente da sua queda, eu vou estender a mão para te puxar da lama. Eu vou estender a mão para te tirar do poço fundo. Eu vou estender a mão para te tirar das trevas e colocar no reino da maravilhosa luz do seu Filho. Aleluia. Aleluia. Jesus não é só um profeta. Jesus não é só um grande professor, um grande mestre. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador da humanidade.
A nossa história, segundo Adão, é de derrota. A nossa história em Adão é tristeza e dor, e sofrimento ininterrupto. Mas em Cristo, a nossa história é outra. É por isso que Jesus divide o tempo da história da humanidade. Porque quando ele entra na história, tudo muda. Tudo muda. Em todos os aspectos e sentidos da existência humana. Tudo muda. O calendário é dividido na pessoa de Jesus. Jesus não era só uma pessoa especial e superdotada. Jesus era o Deus que habitou entre nós. Há muitas pessoas que têm uma opinião sobre Jesus. E a opinião, ela é desprovida de relacionamento e intimidade. A opinião, ela é desprovida da proximidade com a história real do que ele realmente demonstra. E quem vive por opinião está fadado à queda, está fadado à frustração. Mas, graças a Deus, que o Senhor tem nos dado a revelação. Porque quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz: Bem-aventurado és tu, feliz é você, Simão Barjonas, porque isto não foi carne e nem sangue que testificou no teu coração, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou para você. Aleluia. Isso significa dizer que quando a gente tem a revelação de quem Jesus é, e quando eu digo revelação, eu não estou falando de uma experiência mística extraordinária, não estou falando de um anjo que desce, mas eu estou falando do entendimento das Escrituras, do que ela revela acerca de quem realmente Jesus é. Jesus não é só um grande profeta, Jesus não é só um grande homem, Jesus não pode ser admirado só pelos seus grandes feitos. Aliás, ele não só fez, como ele continua fazendo. Mas Jesus tem que ser adorado. Jesus tem que ser reverenciado. Jesus tem que ser temido. Jesus tem que ser amado. Jesus tem que tomar o lugar que lhe é devido, Senhor da nossa vida e da nossa história. Jesus entra na história da humanidade e ele entra para fazer aquilo que o próprio Deus disse que era pertinente a ele fazer: cumprir a justiça de Deus. Ele nasce de uma virgem, portanto ele não tinha um pai humano. Ele vem ao mundo sem pecado, portanto ele não tinha nenhum tipo de culpa diante do Pai, diante de Deus. E ele teria que nos representar diante do Pai, por isso ele tinha que ser humano, porque do contrário o Pai não poderia aceitar o sacrifício. E então o Filho vem e entra nesse mundo pervertido, desastroso, desprovido da graça, e ele vai vivendo e se desenvolvendo com a naturalidade da condição humana, mas em nada ele peca. Às vezes eu paro e fico pensando comigo, uma criança como Jesus, tamanha referência, tamanha obediência, nunca desobedeceu pai e mãe, nunca deixou de cumprir as obrigações como filho. Que filho exemplar! Uma criança que deixava qualquer adulto boquiaberto, admirável.
Imagine só, Jesus vai crescendo, crescendo. E aí ele vai crescendo em conhecimento, em estatura, em força, diante de Deus e diante dos homens. E vai conquistando as pessoas que estão à sua volta, não revelando quem ele é, no aspecto profético, mas revelando a essência do que realmente ele representa, a humanidade perfeita que agrada ao Pai do céu. E então, a história vai se desenvolvendo, pelo que sua idade maior, 30 anos. Então ele vai iniciar o seu ministério, e então João Batista está lá batizando no Rio Jordão, e diz-nos a Bíblia que de repente ele se vira e ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que força extraordinária é essa? Que poder extraordinário é esse? Jesus então é batizado, e na hora do batismo vem a testificação. A pomba, que é o símbolo do Espírito em forma corpórea, desce sobre ele e ouve-se a voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E começa a revelar a sua identidade divina perante todos. E então Jesus vai anunciando o Evangelho, dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então a sua história vai se desenvolvendo, e nesse desenvolvimento, Jesus entra nas sinagogas para ensinar, Jesus entra nas aldeias para pregar, Jesus entra de casa em casa para anunciar o Evangelho. E nesse tempo, a Bíblia diz que enquanto Jesus pregava, o poder para curar estava com ele. E Jesus curava muitos das suas doenças, das suas enfermidades. Jesus libertava pessoas de demônios. Jesus operava maravilhas. Jesus fazia coisas extraordinárias e ainda perdoava pecados. Jesus foi então tomando uma proporção de fama, que as pessoas começavam a falar dele, e isso foi tomando uma proporção admirável, até então que Jesus chega no ápice do seu ministério, cerca de 3 anos e meio, e ele vai então para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele tinha já avisado os seus discípulos na última ceia, que ele seria traído e seria preso, e ele seria morto, e ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, e então depois ele retornaria à vida, para que então ele pudesse concluir a sua obra. Foi crucificado lá na cruz, no Calvário, ele disse: tetelestai, está consumado. Tudo o que era preciso para salvar a humanidade, toda a obra de justificação está feita. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nem a morte teve poder de se apropriar dele, ele se entregou. Ninguém assassinou Jesus, ele se entregou. Por quê, pastor? Ele sempre foi Senhor da história, nunca foi manipulado, as circunstâncias nunca o prenderam, nunca puderam associar Jesus a qualquer tipo de subordinação. Jesus, como Deus e como homem, se entregou na cruz do Calvário, porque lá no Éden o Pai disse: eu não vou desistir de você. Foi por amor, um amor tão grande que o próprio Jesus, falando ao mestre da lei Nicodemos, ele disse: Deus amou de tal maneira, nem ele pôde dimensionar, nem ele
ele pôde calcular, nem ele pôde registrar um tamanho, uma profundidade, uma largura específica para o amor de Deus. Mas ele disse: o amor de Deus é tal que ele enviou o seu Filho para morrer por vocês, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não é sem razão que Jesus, falando sobre o ladrão, em João 10:10, ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham, para que se apropriem, para que estejam envoltos de algo que vocês nunca viveram. Tenham vida, e vida com abundância. Ô pastor, o que é isso? Vou lhe explicar. A palavra vida no texto grego é diferente para nós. A palavra vida no texto grego tem três expressões. Primeira, bios. Bios vem correspondente à vida biológica. Todo ser que respira e existe é um ser biológico. Ele existe porque respira. E esta vida quem dá é Deus. Agora, existe a outra vida que está registrada cerca de 110 vezes no Novo Testamento, que é a mais conhecida por todos nós, que é a psique, de onde vem a origem psicólogo, que trata do comportamento humano a partir de suas emoções, da sua personalidade, coisas do gênero. E esta é chamada de vida inteligente, aonde as emoções se extravasam, aonde as pessoas entendem ou raciocinam de maneira inteligível ou até mesmo não, acerca da vida, aonde percebe-se a vida e por meio dela pode se comunicar, seres racionais. Então, isto é a vida natural, é simplesmente existir. Agora, Jesus, ele fala de vida para quem está morto? Não, ele fala de vida para quem está vivo. A sua audiência estava ali ouvindo. E ele chega então e diz: eu vim para que tenham vida. Mas vai chover no molhado? Não, o texto grego nos dá a noção do que realmente é. Qual é a noção? Ele usa a expressão que é relativa estritamente à vida espiritual, que é zoe. E a expressão zoe vem acompanhada do superlativo uperisson, que significa superabundância. Isto significa dizer o quê? A vida espiritual oferecida por Jesus, ela não só preenche e completa, como ela transborda para compartilhar. É por isso que Jesus continua falando e agindo e se manifestando através da igreja, porque a igreja já tem mais de 2000 anos e ela continua seguindo, ela continua avançando, e a gente continua dizendo: Jesus pode salvar, Jesus pode operar milagres, Jesus pode libertar pecadores, Jesus continua operando maravilhas. Por isso ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. E vida abundante aqui não é só relativo à condição espiritual, ela também envolve a questão material, a questão financeira, a questão familiar, a questão social. Então, irmão, aproprie-se daquilo que Paulo diz: nós já estamos ricamente abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pare de se autocomiserar. Pare de achar que você é um coitado, uma coitada, porque o Senhor já te abençoou.
o Senhor já te agraciou, o Senhor já proporcionou a você o privilégio de viver todo o seu cuidado. E já foi dito aqui nesta noite, Ele é o Jeová Jireh, Ele tem provisão para a tua casa, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura e sara as suas feridas, Ele é o Senhor da batalha, é Ele que vem enfrentando as suas lutas e dizendo: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não baixa a guarda, não baixa a guarda, não baixa a guarda, não baixa a guarda. Não está tudo vencido, não é uma derrota, é apenas uma circunstância. Deus tem vitória para você. Jesus não é um ser qualquer, Jesus é o próprio Deus. Quando então as mulheres vêm, o anjo diz a ela que Jesus havia cumprido com a sua palavra. Irmão, cumprir com a palavra não é uma coisa fácil. Ainda mais dizer que é cumprir com a palavra contra a morte. Quem poderia ousar dizer que ia cumprir a palavra contra a morte? Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro, o seu muito amado amigo. Mas quem ressuscitaria ele? Já parou para pensar nisso? Ele mesmo disse: eu tenho poder para dar e eu tenho poder para reaver. O seu Jesus não é qualquer coisa. O Jesus dessa igreja é triunfante. O Jesus dessa igreja é vencedor. O Jesus dessa igreja não venceu qualquer coisa, não foi uma mísera doença, não foi um problema financeiro, não foi um problema de família. Ele venceu a morte, e ele venceu a morte. Por quê, pastor? Porque ele venceu o pecado, aquilo que nos traz a morte, ele venceu. E é por isso que em Cristo temos vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa história em Adão é de derrota. Por isso nós precisamos de ajuda, de alguém que vença por nós. E Jesus é esse vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele triunfou, irmão. Ele venceu. Ele não foi vencido, ele venceu. Ele precisava se entregar. Ele precisava ir até o fim. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, ele foi obediente como servo. E foi obediente até o fim, e obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor em cima no céu, embaixo na terra e debaixo dela. Oracalamasherecandurebarraia. Aleluia! Onde estão os adoradores do Senhor aqui? Onde estão os adoradores do Senhor? Ele é baracanchoe darabagaia. Aleluia! E ele venceu. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno. A chave está na mão dele. Isto é a autoridade, o poder, a capacidade para dominar tudo isso. Por isso que eu li com vocês no versículo de número 18, quando ele declara aos seus discípulos, quando aparece a eles pela primeira vez após a sua ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele diz essa expressão, em algumas Bíblias a tradução é: recebi todo o poder no céu e na terra. A palavra poder aqui, ela perde um pouco o sentido do que Jesus está querendo dizer,
Porque poder muitas vezes pode ser confundido com aquilo que está revelado em Atos, capítulo de número 2, ou capítulo 1 e capítulo 2. E recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aqui Jesus usa não a expressão dunamis, ou dinamite, ou dinâmico, ele usa a expressão exousia. A expressão exousia aqui significa alguém que não só influencia, mas alguém que coordena, que domina, que tem controle sobre todas as coisas. Nada está fora do controle dele. Você tem um Deus que domina todas as circunstâncias. Não tenha medo, não se apavore, não se inquiete. Ainda que o mar bravio esteja a te balançar, o Senhor é o capitão do teu barco e tudo vai dar certo. Você não vai naufragar. Orai, chei, elama, sui, clemaha. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ter autoridade na terra já é um grande privilégio e uma grande responsabilidade, né, pastor Zé? Mas imagine ter toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém faz nada sem que ele permita. Permita-me abrir um parêntese aqui. Tem uns crentes meio doidos que não quer viver andando na direção dele. Quer fazer tudo do jeito que lhe vem à cabeça. E esquece daquele provérbio que Salomão disse: o crente faz planos no coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não viva a sua vida sem a direção daquele a quem você diz ter entregado os cuidados da sua vida, porque a autoridade está nas mãos dele. Se ele diz não, obedeça, é não, porque o não dele está preservando você. Se ele diz sim, vai para cima, sem medo, sem vergonha, sem qualquer tipo de receio, porque vai dar certo. Aleluia! Seguir a direção dele é ter a certeza de que tudo vai dar certo. Isso significa dizer que no processo algumas coisas podem sair do teu controle, mas o final já está decretado por ele. Vai vir a vitória, vai vir a bênção, vai vir o milagre. Por quê, pastor? É simples, eu te explico. Ele não te promete, não fala com você da perspectiva de quem você é. Ele te promete, te dá esperança e gerações no teu coração da perspectiva do que ele é. Porque quem garante, pastor Azul, é Deus. Quem garante é o Senhor, que recebeu todo o poder no céu e na terra. O triunfante Senhor está no controle da sua vida. Então descansa o teu coração. Eu sinto ele aqui, eu sinto ele aqui. Aleluia. Aleluia! Quais os benefícios do triunfo de Jesus para a sua igreja? Primeiro, salvação. Jesus salva. Vocês lembram do quadrilátero assembleano? Oriundo lá de William Durham, que interpretou a teologia da pregação como base evangelística para a igreja, que influenciou e orientou Daniel Berg e Gunnar Wingre, cerca de 1907, 1908, e então eles vêm e pregam essa mensagem: Jesus Cristo salva. Por quê, pastor? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e ele garante. Não importa qual seja o teu pecado, não importa qual seja a lamaçal em que você esteja metido, não importa qual seja a origem de miséria que você esteja, Jesus pode te salvar nesta noite, Jesus pode te libertar dos seus pecados, porque Ele já os venceu na cruz do Calvário.
A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. É calabás. Ora, macheri, candalaia. Aleluia! Hoje você pode sair daqui de cabeça erguida dizendo: eu não sinto mais culpa, eu não sinto mais miséria na minha alma, porque Jesus tomou para si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados, levou sobre ele, para que eu fosse sarado, curado, abençoado com a salvação. Quem pode julgar que você pode ser salvo? Ninguém. Um dia chegou uma turma cheia de más intenções, pastor Hélio, para Jesus, com uma mulher dita pega no ato adulterando. E olharam para Jesus e disseram: ô Senhor Jesus, esta mulher foi pega no ato adulterando. A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar ela. Aí então perguntaram, sagazes como eram: mas tu, o que dizes? Jesus olhou, escreveu algumas coisas na areia, levantou e perguntou, ou melhor, disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E então debruçou-se sobre a areia e ficou escrevendo, fazendo qualquer coisa. De repente ele se levanta e a mulher está só diante dele. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Olha que poder que Jesus tem. Jesus quer tirar de você a acusação. Jesus quer tirar de você a culpa, porque quem está te acusando, te culpando, é tão culpado quanto você. E aí Jesus ouviu a mulher dizendo: Senhor, ninguém teve coragem de continuar me acusando, me culpando, me condenando. Desde o maior até o menor, raspou o pé, foi embora, raspou para lá. Aí Jesus olhou para a mulher: nem tampouco eu, que posso te condenar, nem tampouco eu. Por quê, pastor? Porque ele disse para Nicodemos em João 3,17, porque Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui a salvação. Nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ora, levanjo, rebas. Esta noite pode ser a noite da sua plena salvação. Hoje pode ser a noite em que você vai verdadeiramente perceber o valor que você tem. Não para um comedor de feijão e arroz como eu que estou pregando aqui, mas para o Deus Criador do céu e da terra, e que te fez a sua imagem conforme a sua semelhança, que sabe o valor que você tem. Ele sabe exatamente o quanto você vale, tamanho valor ele te deu, que ele enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por você. Para que hoje, depois de muitos anos penando na vida, tentando achar um caminho, você chegasse aqui e ouvisse que ainda há esperança. Ainda há esperança. Não importa qual seja a sua realidade de vida, importa que Ele garante vitória. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a seguir: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, vou até falar com calma, descanso. Orabá, aleba shodeha.
Eu lembro do dia que eu encontrei descanso. Ai, abadoguevacia de comenebai. 17 anos da vida sem saber o que eu mais seria, vivendo na agitação do mundo do crime, e de repente alguém fala: Jesus tem um plano na tua vida. Uma vida insignificante, 17 anos apenas. E de repente ele oferece: dá o teu fardo para mim e eu dou o meu para você. Dá o teu jugo para mim e eu dou o meu para você. Por quê? Porque o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus não mente. Aliás, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo a verdade. O fardo dele é leve. Para de sofrer, oprimido com os seus cuidados da vida. Dá o teu fardo para Jesus e ele cuidará de ti. Descanso. Para quê, pastor? Para o corpo? Não, para a alma. Porque para o corpo você deita, dorme, tem um jeito de descansar. Mas para a alma você toma relaxante muscular, você toma psicotrópico, você toma calmante, você toma tudo quanto é tipo de remédio, faz tudo quanto é tipo de chá e mandinga e nada resolve. Por quê? Porque o único que pode tratar da alma não é um psicólogo, mas é o Senhor da alma, Cristo Jesus, o Salvador. Por quê, pastor? Te explico. Porque o que sobrecarrega a alma é o pecado. E o único que pode curar você dos seus pecados, segundo Deus disse por boca do anjo, é Jesus, que nasceria de uma virgem. E disse para José: ó, ele vai se chamar Jesus e vai tirar os pecados do seu povo. Você é escolhido dele para receber a cura dos seus pecados e ter alívio na sua alma. Por quê? Porque ele triunfou, ele venceu, para que hoje você fosse feito vencedor e vencedora. Aliás, como diz o texto, mais do que vencedor por aquele que te amou. Só depende de você. Há muitos benefícios, mas pontuando esse, que a salvação você só encontra em Jesus. Não há outro nome e outro meio pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus, o Salvador. Outra bênção é cura divina. Jesus ainda cura, já foi testificado aqui. Outra bênção é o batismo com o Espírito Santo. Para que isso, pastor? Porque ele capacita a sua igreja a exercer o ministério de maneira triunfante sobre a terra, vencendo as barreiras do inimigo. Por isso a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você precisa ser revestido de poder. E em último lugar, e não menos importante, Jesus Cristo voltará em duas etapas. Ele traz ao nosso coração alegria e esperança eterna. O que você e eu precisamos é crer nesse Cristo que tudo venceu e está entre nós. Por quê? Porque ainda no capítulo 28, no versículo de número 20, no versículo de número 19, ele diz, versículo 20, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não deixa você viver ao léu, ele anda com você todo o tempo da vida. Ele está contigo, ele está ao teu lado, ele está junto de ti. Não há o que temer, não há o que se espantar, não há o que desistir. O Senhor garante a sua vitória. O vencedor está com você. Aquele que triunfou está com você. Então, levante a tua cabeça, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Não há nada, se você crer nele, que impeça de você viver a sua completa vitória. Jesus te garante completa vitória. E a maior de todas as vitórias
é preservar cada um de nós para o grande dia do arrebatamento do Senhor. E tudo começa com a salvação. Ei, você que entrou por estas portas e ainda não confessou a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Falamos um pouquinho, não só da sua história, mas da revelação de quem realmente Ele é. Não é a opinião do pregador, não é a opinião do pastor, presidente da igreja e dos demais obreiros da diretoria. Não é a opinião de cada crente, mas é o que as Escrituras, que é a verdade absoluta, que é inerrante, infalível, que é irretocável, está dizendo: Jesus Cristo é o Salvador e Ele pode transformar a sua realidade ainda hoje. Descanso para a alma? Ele te oferece, Ele te dá de graça. Ele não está cobrando nada, pelo contrário, Ele já pagou tudo na cruz, no Calvário. Quem nesta noite quer confessar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, dê um sinal com a sua mão. E nós queremos orar por você nessa noite. Não importa como você veio, como você está, o que importa é que Jesus está dizendo para você: eu garanto a transformação da sua vida. Quem sabe você pergunta: eu preciso me preparar melhor. Não, você não precisa não. Você veio do jeito que é preciso Ele fazer o que tem para fazer na sua vida. Ele te toma pela mão hoje. Hoje Ele muda a sua história. Aonde está o primeiro corajoso, a primeira corajosa, que já tomou tantas atitudes na vida, de tomar a maior e a melhor atitude, de entregar a sua vida a Jesus, o Salvador. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu já tive uma experiência, mas acabei saindo do aprisco, eu acabei sendo e me tornando uma ovelha desgarrada. Hoje o bom pastor te chama para o pastoreio dele novamente. Hoje ele te chama para a reconciliação. Aonde está uma pessoa que quer reconciliar-se com Jesus? Dê um sinal com a tua mão. Alguém que quer aceitar, confessar a Jesus como Salvador. Tudo o que Ele fez por amor e por você, para que você pudesse hoje ter vida e vida com abundância. Hoje Ele garante a você o que você realmente precisa. Ele garante a você a paz eterna. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus? Ajude aí, meu irmão, minha irmã, que sabe alguém que precisa de Jesus. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor quer triunfar sobre a tua vida e dar a você a vitória completa. Aonde há uma pessoa para Jesus? Jesus ama você. Isto já está provado pelas Escrituras e por tudo quanto já foi dito aqui nesta noite. Ele quer salvar a sua vida dos seus pecados. Ninguém pode fazer isso por você. Não há amigo, não há parente, não há pai, não há mãe, não há filho, não há filha, não há ninguém que possa gerar em você a verdadeira salvação. Mas Jesus está te chamando. Alguém nessa noite que vai entregar a sua vida para Jesus? Se não há, que Deus em Cristo te abençoe e que te possa conceder uma outra oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja.